princípio da Casa dos Pombos, ou princípio das gavetas de Dirichlet, trata de algo até, vamos dizer assim, óbvio. É uma situação matemática bem óbvia, mas que resolve uma grande quantidade de problemas que não são nada óbvios para resolver. Tá? Então ele é um princípio muito útil, até porque costuma cair bastante em Olimpíadas de Matemática. Diz o princípio da Casa dos Pombos o seguinte: se n objetos forem colocados em no máximo n menos uma gavetas, então pelo menos uma delas conterá pelo menos dois objetos. Tá? O enunciado é bem óbvio, né? E isso é um fato muito simples de você perceber. Suponha que por acaso você tenha um armário em sua casa e nesse armário você tenha 4 gavetas. Tá? Então você tem lá 4 gavetas. E eu tenho 5 pares de meia para guardar nessas 4 gavetas. Então não tem como a gente distribuir esses 5 pares de meias em 4 gavetas de forma que fique só uma em cada uma. Tá? Então vai necessariamente uma das gavetas ter mais de um par de meia colocado nela. Né? É bem óbvio isso. Mas vamos ver algumas situações interessantes em que a aplicação do princípio da Casa dos Pombos torna a resolução do problema bem fácil. Pense o seguinte: qual o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos garantir que haja pelo menos 3 delas nascidas no mesmo mês? Tá? Então eu quero uma quantidade mínima de pessoas para que eu possa garantir assim, olha, pelo menos 3 delas nasceram no mesmo mês. Aí alguns mais apressadinhos podiam dizer assim, 3 pessoas, né? Você pode colocar 3 em janeiro, mas aí não é necessário que você pode botar uma em janeiro, uma em fevereiro, uma em outubro. Então dá para distribuir de formas diferentes. Então o que nós vamos tentar fazer aqui é ir distribuindo essas pessoas até não ter como a gente colocar 2 pessoas em um mês. Tem que haver pelo menos 3 nascidas no mês. Tá? Então aqui as nossas gavetas, né, que nós vamos utilizar para resolver o problema, vão ser os meses do ano. Então janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar em dezembro, isso aí vai ser as nossas gavetas. E vamos começar a colocar pessoas nessas gavetas, né? Nesses meses, né? Então a gente vai começar colocando uma aqui em cada mês, né? Então aqui eu já tenho 12 pessoas. E vou colocar mais uma em cada mês. Então eu percebo aqui que até 24 pessoas eu consigo colocar 2 em cada mês. Né? É possível fazer isso. Mas uma próxima pessoa que eu tiver aqui, né, esse próximo pontinho aí que indica uma pessoa, ele vai ter que ir para algum desses meses em que já tem 2 pessoas lá. Então, eu percebo que a quantidade mínima de pessoas que eu posso ter em um grupo para me garantir que pelo menos 3 delas sejam nascidas no mesmo mês é 25 pessoas, né, que até 24 dá para distribuir 2 em cada mês. Vamos resolver agora uma questão da OBMEP de 2017 que usa o princípio das gavetas, né, o princípio da Casa dos Pombos, na resolução. Uma caixa contém 10 bolas verdes, 10 bolas amarelas, 10 bolas azuis e 10 bolas vermelhas. Joãozinho quer retirar uma certa quantidade de bolas dessa caixa sem olhar, para ter certeza de que entre elas haja um grupo com 7 bolas com 3 cores diferentes, sendo 3 bolas de uma cor, 2 bolas de uma segunda cor e 2 bolas de uma terceira cor. Qual o número mínimo de bolas que Joãozinho deve retirar da caixa? Para resolver esse problema, a gente vai pensar que Joãozinho é o cara mais azarado do mundo. Né? Então, até quantas bolas ele conseguiria tirar sem que o problema pede seja cumprido? Tá? Então, aqui, vamos pensar aqui. Eu tenho uma caixa, né, representada aí por esse retângulo, e nessa caixa eu tenho 10 bolas verdes, 10 amarelas, 10 azuis e 10 vermelhas. Né? Aí eu quero 7 bolas, de forma que eu tenho um grupo com 3 bolas de uma cor, um segundo grupo com 2 bolas de uma cor e um terceiro grupo com outras 2 bolas de uma terceira cor. Tá? Então você vai ter 3 bolas de uma cor, 2 bolas de uma segunda cor e 2 bolas de uma terceira cor.
Então vamos verificar até quantas bolas eu consigo retirar, o máximo de bolas, né? Pensando de novo que o Joãozinho é o cara mais azarado do planeta. Qual é o máximo de bolas que eu consigo retirar sem que seja cumprida essa nossa obrigação do problema, tá? Então vamos pensar o seguinte: eu consigo retirar 10 bolas de uma cor só, né, de forma que isso aqui não aconteça. Vamos supor que eu tire essas 10 bolas verdes aí, tá? Então o máximo que eu consigo fazer é 3 bolas de uma cor aí, né, um grupo de 3 bolas. Só o primeiro grupo foi cumprido, né? Grupo 1, que é colocar 3, ou 2, né? Podia ser também o grupo 2 ou o grupo 3. E eu posso também pegar aqui mais 10 bolas de uma outra cor. Vamos supor que da cor amarela. Então, aí agora, no máximo eu consigo fazer 2 desses grupos, né? 3 de uma cor e 2 de uma segunda cor, ou 2 de uma segunda cor e 2 de uma terceira cor. Ainda não conseguimos cumprir aí o requisito do problema, né? Bem, então agora eu vou pensar assim, né? Eu ainda posso tirar mais uma bola azul sem cumprir o meu problema, né? Porque aí eu conseguiria fazer, exemplo, né? 3 bolas verdes, 2 bolas amarelas, o grupo de 2 amarelas e um grupo só com uma azul. Eu ainda posso pegar uma bola vermelha sem cumprir o meu problema, né? Porque aí você tem uma bola vermelha e um azul, eu não consigo formar o terceiro grupo. Mas a próxima bola que eu for pegar, necessariamente ou é uma bola azul ou uma bola vermelha, aí eu vou conseguir cumprir o requisito do meu problema, que é ter como fazer um grupo com 3 bolas de uma cor, 2 bolas de outra e 2 bolas ou azul ou vermelha, tá? Então eu preciso tirar 23 bolas, porque até 22, né? No meu exemplo aí eu coloquei 10 amarelas, 10 verdes, uma azul e uma vermelha, então até 22 bolas, né? Seria possível não cumprir o requisito do problema. Mais uma 23ª bola vai fazer com que o requisito do problema seja cumprido. Então a resposta seria, letra E, 23 bolas. Agora uma situação geométrica em que é aplicado o princípio das gavetas. Escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado, de lado 2. Mostre que pelo menos um dos segmentos que eles determinam tem comprimento menor ou igual à raiz de 2. Então, essa situação ela acontece muito nesse tipo de problema de mostrar alguma coisa em letras Cs, né, de provas de segunda fase de OBMAP. Então é bom a gente ter guardado na nossa caixa de ideias aí, né, essa ferramenta para resolver o problema, tá? Então você tem um quadrado de lado 2, né, e eu quero mostrar que se eu pegar 5 pontos na superfície, né, internos a esse quadrado, pelo menos um segmento vai ter comprimento menor ou igual à raiz de 2. Para isso eu vou dividir esse quadrado em 4 quadradinhos iguais, né, todos eles de lado 1, e começar a distribuir esses pontos, tentar fazer com que não aconteça do segmento ficar menor do que raiz de 2. Então para isso eu preciso distanciar o máximo possível esses meus pontos. Então eu vou colocar aqui um ponto nesse quadrado, colocar o segundo ponto lá no segundo quadrado, em algum local bem distante, um terceiro ponto aqui e um quarto ponto bem aqui. Necessariamente, esse meu quinto ponto, ele vai ter que estar dentro de um desses quadrados, ou né, pertencer a um desses 4 quadrados, que já tem um ponto cada um. Então, esse ponto eu vou tentar colocar aqui na maior distância possível, né, que seria colocar ele bem aqui, né? Ele estaria a uma maior distância possível desse ponto que está aqui no quadradinho aqui embaixo, né? Você tem aqui, estaria a maior distância possível desse aqui, né? Mas ele está um pouco mais próximo desse ponto, né? Esse aqui também, e esse aqui está mais próximo ainda. Então eu vou observar que essa aqui seria a maior distância possível entre 2 pontos dentro desse quadrado. E essa distância é a diagonal de um quadrado de lado 1. E a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2. Como o lado aí é 1, essa distância vai ser raiz de 2. Então, no máximo, eu consigo ter uma distância igual a raiz de 2 com 5 pontos, certo? Porque esse quinto ponto
necessariamente pertence a um quadrado que já tem um ponto dentro, e a maior distância possível dentro desse quadrado seria a diagonal do quadrado, que é a raiz de 2. Então, a maior distância é igual à raiz de 2. Eu queria mostrar o quê? Que pelo menos um dos segmentos vai ter distância menor ou igual à raiz de 2. Então está mostrado. Tá? Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E em breve vamos estar fazendo mais questões desse conteúdo, resolvendo problemas de princípio das gavetas aqui no canal, tá? Valeu, abraço a todos.